Então, hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, e eu não sei como estão as coisas por aí, mas aqui a gente tá num verdadeiro caos, confusão e desespero. Isso porque na próxima segunda, dia 4, eu, por coincidência, começo a apostila 4. Minhas aulas a partir da 4 vão ser todas ao vivo durante a tarde. Ou seja, pra assistir as aulas, eu tenho que ter terminado a apostila 3. Coisa que terminamos? Não terminamos. Então, eu tenho hoje, que é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda pra terminar a minha apostila 3. Obviamente no domingo eu não vou estudar, eu vou respeitar meu descanso, mesmo tendo um monte de coisa atrasada, porque assim, depois da semana que vem não vai render daí eu tiro um monte de coisa atrasada, vou atrasar a semana que vem, não vai ter feito nenhum sentido. E assim, pra dificultar a minha vida, eu tenho um simulado na sexta manhã toda e no sábado a manhã toda. Então o simulado já me deixa muito cansado, o que faz eu render ainda menos, sabe, durante o resto do dia. Então, algumas matérias eu vou fazer só exercício. Tecnicamente eu sei todas essas matérias, né, porque é meu quarto ano de cursinho. Mas, algumas matérias eu quero realmente assistir aula, porque eu tô revisando direitinho no meu segundo semestre, eu quero só fazer prova, então eu tenho que fazer a parte teórica nesse semestre bem direitinho pra consolidar ela, que é o meu plano desse ano. Então eu senti necessidade de esse ano focar bastante e melhorar a bagagem de conteúdo que eu já tenho. Então assim, eu sei que um monte de gente vai falar: ai, Patrícia, você tá fazendo errado, ai, faz tal coisa. Eu sei o que eu tô fazendo, eu juro que eu sei. Então tá tudo sob controle, eu gosto muito de assistir aula, eu aprendo muito enquanto eu assisto aula. Quando tem alguém falando e eu escrevo o que essa pessoa tá falando, eu fixo pro resto da vida. Então pra mim é muito importante ver aulas diferentes do mesmo assunto, porque eu tenho visões diferentes, porque cada professor explica de uma forma do mesmo assunto, e assim eu consigo fixar e entender melhor a matéria. Óbvio que depois disso eu faço exercício, porque eles são extremamente importantes, mas eu tô fazendo simulado toda semana, que é a minha forma de revisar a matéria a longo prazo, mas é basicamente isso. Eu atrasei muitas aulas, isso porque ontem, por exemplo, eu só consegui fazer 2 das 4 aulas que eu planejo fazer diariamente. Meu plano é sempre fazer 4 aulas por dia. O problema é que eu tô trocando de medicação, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho depressão, e essa medicação, a princípio, ela não tá dando muito certo. Eu fui na minha psiquiatra ontem, ela tá dando os efeitos que não era pra tá dando em mim, e o meu rendimento tá caindo bastante, minha atenção, ela caiu bastante também. Então ficar muitas horas estudando pra mim tem sido muito difícil nas últimas 2 semanas, principalmente. Então eu vou fazer uma série de exames amanhã pra ver se tem algum outro problema. Se não for isso, eu vou ter que trocar a medicação de novo, ok. Acontece, quem faz esse tipo de tratamento tem noção disso. E, enfim, hoje eu tenho 5 aulas pra fazer. Eu quero fazer biogeografia mundial, movimento horizontal, equilíbrio químico, tecidos e órgãos vegetais, e tem uma aula de período regencial. Então isso tudo é o que eu quero fazer, é o que eu preciso fazer hoje. Mas nem só de péssimas notícias esse vídeo é feito. É uma coisa muito boa que tá acontecendo comigo e que há muitos meses não acontecia. Eu tô numa ressaca literária de meses, eu não tava conseguindo mais ler nada. Eu olhava pros meus livros e eu ficava pensando: nossa, eu quero tanto ler isso. Só que eu começava a ler e eu lia 5 páginas e não ia pra frente. E eu fiz isso com vários livros, eu perdi as contas de quantos livros eu comecei a ler e larguei. E essa semana, por algum motivo, eu peguei um livro que, deixa eu mostrar pra vocês, que é O Fantasma, do Jon Nesbo, não falo norueguês, mas é um thriller. Ele tem vários outros thrillers. Eu comecei com o Boneco de Neve, que eu li ano passado, e assim, excelente, que ele é muito envolvente, e eu gostei muito do tipo de escrita norueguesa, que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado, assim, a estrutura da escrita e a dinâmica do livro é um pouco diferente, e eu tô conseguindo ler como eu lia antes. Eu tô tão feliz com isso, porque ler é uma coisa que eu gosto tanto, e fazia tantos meses que eu não tava conseguindo ler com qualidade, com vontade mesmo de ler. Enfim, coisas bobas. Eu ainda tô lendo Sapiens, que eu falei pra vocês em outro vídeo, que é esse livro aqui, só que assim, ele é um livro bem denso, então eu leio um capítulo, fico pensando sobre ele e tudo mais, leio outras coisas, depois eu volto pra ele, porque ele realmente não é um livro que eu quero sentar e ler todo de uma vez. Enfim, eu tô com muita saudade de gravar pro canal, mas eu não tava muito bem pra gravar, até porque minha rotina não tava muito boa, não que esteja agora, né? Mas enfim, e é basicamente isso. Agora eu vou estudar e eu vou começar com biogeografia mundial. E é isso.
Agora já são 11h23 e 11h30 eu tenho uma aula de atualidades. E essa aula de atualidades, ela acontece ao vivo. Então eu vou assistir a aula de atualidades enquanto eu almoço. E daí provavelmente eu vou vegetar um pouco. E depois eu tenho que fazer movimento horizontal. No caso eu assisti todas as outras 4 aulas. Aí eu tenho que fazer essa última aula que falta do meu plano de hoje e fazer exercício de todas essas aulas, que provavelmente vai até metade da tarde. Então provavelmente não vou mais fazer nada hoje. E amanhã eu vou fazer algumas aulas que são complementares às de hoje, ou que são as próximas das de hoje no sentido de, por exemplo, hoje eu fiz Biogeografia Mundial. Amanhã eu vou fazer Biogeografia do Brasil, porque amanhã, quando eu fizer Geografia do Brasil, eu já vou estar revisando a matéria que eu vi no dia anterior, que no caso é hoje. E, enfim, já serve como uma forma de revisão. Então eu sempre tento fazer esse tipo de coisa. Essa aula aqui de equilíbrio químico, ela ainda falta algumas coisas que a professora vai mandar provavelmente amanhã. Então amanhã eu assisto pra já complementar a aula de hoje, já meio que revisar a aula de hoje. Porque essas primeiras horas que eu tenho contato com a matéria, eu acho que são as que mais importam. Até tem aquela curva do esquecimento, que é nessas primeiras 48 horas que tu mais esquece. E é nessas primeiras 48 horas que faz sentido tu revisar bastante. Só que normalmente fica meio inviável. Então se tu puder pegar aulas que são sequenciais, uma atrás da outra, e fazer em dias separados, te ajuda. Porque daí tu faz 2 coisas em uma só, junto o útil ao necessário. E é basicamente isso. Então agora eu vou esperar a aula começar e almoçar porque eu tô com muita fome. Depois disso eu volto pra física e daí fazer exercício de tudo. Bom, como eu disse pra vocês, na sexta eu tive simulado e, sinceramente, foi terrível conseguir fazer essa prova, porque os meus vizinhos simplesmente, cada um decidiu fazer uma coisa diferente no mesmo momento e todos eles faziam muito barulho, então foi muito difícil me concentrar. Eu pensei até que eu ia pior, inclusive, mas enfim, uma coisa que vocês me perguntam muito é sobre como eu reviso meus conteúdos e como e por que eu faço simulado, então eu meio que aproveitei esse momento pra vir falar sobre isso, porque quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu já tentei fazer um tanto de tabela mirabolante usando a curva de esquecimento pra fazer revisão. Então eu tentava fazer revisão no dia seguinte, uma semana seguinte, um mês seguinte, só que depois de um tempo simplesmente vira uma bola de neve e eu nunca dava conta. E o que eu descobri que me ajudava muito a ajudar a revisar os conteúdos era fazer simulado e prática de prova. Então semanalmente eu faço um simulado, seja Enem, UFSC, eu tento alternar um pouco. Eu faço porque eu vejo 2 coisas muito importantes no simulado, porque principalmente tu precisa entender como é a prova que tu vai fazer, como ela normalmente te cobra as questões, porque cada prova aborda o mesmo assunto de maneiras diferentes, e assim tu tá mais preparado pro dia da prova e mais familiarizado com ela. Assim também tu consegue fazer uma tática de prova melhor, tu consegue ver com que ordem fica mais fácil pra ti, fica melhor pra ti e teu rendimento é melhor. Por exemplo, no Enem, eu sempre intercalo as questões. Eu faço 10 de humanas, 10 de linguagens, 10 de natureza, 10 de matemática. Isso porque eu percebo que o meu rendimento fica um pouco melhor. E nos dias que tem redação, eu sempre deixo a redação por último. Eu vou organizando o meu tempo de prova para sobrar pelo menos 2 horas para redação no dia do Enem, né? Então eu faço primeiro todas as questões, intercalando humanas e linguagens. Depois que eu terminei todas, eu vejo o tema da redação. E daí, quando eu vejo o tema da redação, eu passo o gabarito das questões. E assim eu vou pensando já no que eu posso escrever. Isso porque eu percebi que quando eu fazia a redação primeiro, ou às vezes eu me desesperava por causa do tema,
aí acabava não conseguindo fazer nada, ia para as questões e não conseguia prestar atenção. Ou ainda, eu terminava a redação, mas eu ficava fazendo as questões e pensando que eu poderia ter feito outra coisa. Eu não conseguia desligar da redação e isso afetava o meu rendimento no resto das questões. Ou seja, para mim funciona melhor que eu faça primeiro as questões e depois a redação. E é o que eu sempre faço e sempre funciona, mas tem outras pessoas que simplesmente não funcionam. E por isso que fazer simulado é tão importante, porque assim tu entende o que funciona pra ti, porque isso é muito relativo. Mas o principal pra mim, nessa altura do campeonato, é com certeza usar isso como um método de revisão. Eu faço provas semanalmente justamente porque assim eu consigo estar em contato com todos os conteúdos toda semana. Então eu tiro todo sábado pela manhã pra fazer simulado. E como é um simulado, não caem só as questões, as matérias que eu aprendi até agora nesse ano, por exemplo, que eu vi no cursinho. Aparece tudo que pode cair no dia da prova. E assim, eu reviso coisas que eu já vi, mas eu já adianto assuntos, já consigo ver, esse assunto eu ainda não vi esse ano, esse semestre, mas eu tô vendo que eu tenho dificuldade. Então, quando essa matéria chegar, eu tenho que dar mais atenção pra ela. Ou, esse assunto aqui eu já vi esse semestre, mesmo assim eu tô tendo dificuldade. Então, eu uso como uma forma de revisar assuntos e estar em contato com a prova toda semana. E também uso como uma forma de mapear onde eu tô indo melhor, onde eu tô errando, quais são minhas dificuldades. Essa matéria eu tô sempre errando, então eu tenho que voltar para a parte mais básica, assistir umas aulas, fazer a parte teórica, fazer a lista de exercício e assim por diante. Por isso que para mim simulado é tão essencial. E eu acho que é basicamente isso, não tem muito segredo. Se tu não tem acesso a um cursinho que tem simulado toda semana, todo mês, com questões inéditas, é só pegar a prova que tu vai prestar, pega as provas anteriores, as edições anteriores e faz no tempo de prova, imprime ela em casa ou faz no computador. Eu tenho odiado fazer no computador, sinceramente, os meus simulados do cursinho agora são online. O fato de não ter como fazer ele no papel pra mim me faz errar coisas que eu normalmente não erraria, isso porque eu não tenho aquele contato com o papel, então eu não consigo circular coisas que eu acho importante no enunciado e tudo mais, mas mesmo assim eu tô me esforçando e tô tentando. Eu acho que não só estudar todos os conteúdos, fazer todas as listas e tudo mais, acho que é muito importante chegar no dia da prova conhecendo ela, sabendo o que esperar. Tu consegue fazer isso, tá mais familiarizado com a prova, fazendo simulado e fazendo provas antigas. Então, por isso que eu acho muito importante. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês costumam fazer simulados e se vocês têm uma técnica diferente, enfim, como vocês fazem. Hoje é sábado, dia 2 de maio, e eu acabei de fazer um simulado, o segundo simulado da UFSC. Eu nunca fui tão mal no vestibular na minha vida. Eu não sei se eu sento e choro, se eu desisto, porque a única questão foi o que eu tô fazendo da minha vida. O segundo dia da UFSC tem Ciências Humanas, que é História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Química e Física. Então, tirando Física, que normalmente, assim, eu não vou tão bem, quer dizer, na última prova eu fiz 7,5, então não é de todo ruim. Normalmente é um dia que eu vou muito bem, principalmente por causa de Humanas e Química. E eu fui tão mal que eu não consigo nem dizer o que aconteceu, de eu nunca fui tão mal numa prova na minha vida. Óbvio que eu tô meio desesperada agora, mas o que eu tenho que fazer? Sentar, analisar a prova, ver o que eu errei. E é isso, melhorar esses pontos, porque não tem mais o que fazer. O que eu posso agradecer é que essa não foi a prova oficial, mas, enfim, eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu não consegui estudar tanto quanto eu gostaria nos últimos dias. Ontem eu tinha simulado, que foi feriado, eu só consegui fazer o simulado, não estudei em mais nenhuma outra matéria. Na quinta eu fiz o que eu tinha programado pra fazer, mas eu esperava que eu tivesse feito o simulado e mais algumas matérias ontem e hoje. Só que assim, acabei de fazer o simulado e eu não acredito que eu vá continuar estudando hoje. Talvez eu faça algumas matérias à noite, mas eu não tenho certeza. Eu tô pensando em tirar o dia de hoje e amanhã estudar de manhã e de tarde. Mas mesmo que amanhã eu estude o dia inteiro, eu não vou dar conta de fazer tudo. Tem muita coisa atrasada. E como na segunda-feira minhas aulas começam a ser ao vivo à tarde e inicia a apostila 4, eu preciso fechar a apostila 3 até lá. Então, o que eu vou fazer é, provavelmente, com certeza, mesmo na melhor das hipóteses, ainda vão sobrar aulas que eu não vou ter feito. Então eu vou dar meio que uma organizada pra fazer durante a manhã,
nessa próxima semana tudo que eu preciso fazer antes das aulas à tarde, e daí eu vou conseguir organizar tudo certinho. Assim, não é nem de longe o melhor dos cenários, mas é o cenário que eu vou ter que trabalhar porque é o cenário que eu tenho. Na semana que vem eu começo um cronograma novo. Eu vou fazer um cronograma novo para gramática, matemática e uma das frentes de física. Então eu decidi acompanhar a parte de gramática pela Sala do Saber e a parte de matemática e física pelo Ferreto. Eu tenho cupom de desconto nos dois, eu vou deixar linkado aqui embaixo no bloco de descrição. Eu tô até complementando algumas aulas de biologia que eu tenho no presencial e que eu acho que eu sou muito boas com as aulas do Ferreto, porque assim, o professor Landim de biologia é apenas perfeito e eu gosto muito da plataforma. Eu fiz um cronograma de 2 meses pra ver matérias específicas, muitas coisas de gramática e de matemática eu já vi no presencial, mas agora que as minhas aulas estão sendo ao vivo e gravadas, não tá sendo a mesma coisa, eu não acho que o meu rendimento tá sendo muito bom, e eu tenho assistido algumas aulas na plataforma do Ferreto, por exemplo, e na Sala do Saber, e eu percebo que o meu rendimento tá um pouco melhor, então eu decidi fazer um cronograma novo pra essas matérias, e esse cronograma começa na próxima semana e vai até a última semana de junho. Então tem muita coisa pra semana que vem e eu não sei exatamente se eu vou dar conta de tudo. Eu espero dar, eu espero que seja uma semana melhor, porque essa semana definitivamente não foi... As últimas semanas não estão sendo muito boas, eu tô bem bad vibes. Eu até voltei pra terapia, também fiz uns exames, eu ainda não peguei os resultados, mas eu sei que o meu intestino não tá funcionando direito, por exemplo, o que com certeza afeta a minha produção de serotonina pelo meu intestino, e também a parte de absorção de nutrientes e tudo mais, e das medicações que eu tomo, o que definitivamente altera a minha saúde mental, então eu preciso também fazer uma semana meio detox, dar uma arrumada no meu organismo. Eu tenho que voltar pra minha rotina de alongamento também e pra minha rotina de leitura direitinho, que agora tá funcionando. Inclusive, eu ainda tô lendo, né, O Fantasma, que eu falei pra vocês, mas eu tenho alguns livros novos na minha estante. Um deles é 1984, de George Orwell, que é um livro que eu quero ler há muito tempo. Também temos 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu não sei exatamente se é o meu tipo de livro, essa edição é perfeita. Eu não sei exatamente se é meu tipo de livro, mas eu vou tentar, e se na pior das hipóteses eu não gostar, eu paro de ler, simples. E o último livro precisamos falar sobre Kevin, que aparentemente é um menino de 16 anos que matou uns colegas dele. Enfim, mas é basicamente isso. Eu vou deixar as aulas que eu pretendia fazer ontem e hoje pra amanhã, e daí eu começo um vlog novo, mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês no próximo. Tchau!